Tudo bem, gente? Eu queria falar com vocês sobre o projeto que a gente vai apresentar na Câmara dos Vereadores, projeto de lei sobre o Reviver Centro. Boa noite, Regina. Eu queria primeiro deixar claro que o Reviver Centro, ele não é somente um projeto de lei. O Reviver Centro, ele já começou de uma certa maneira. Hoje, daqui a uma hora, por exemplo, vai ser o gabinete de crise. Travou aqui alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Então vamos lá, continuando. Então, o Reviver Centro, ele é um projeto urbano que envolve um projeto de lei. Ele envolve o grupo de trabalho de melhoria sobre o centro, que está em curso hoje. Tem também um grupo de trabalho que tem uma interface indireta com o Reviver, dedicado às melhorias habitacionais. A gente já começou, por exemplo, um trabalho de fazer a recuperação das luminárias históricas. Então, eu queria deixar claro que o Reviver Centro já começou. A lei, o projeto de lei, é uma parte importante dele. Obviamente, o contexto da pandemia torna aí um pouco difícil colocar o bloco na rua. Não dá para começar ainda a aparecer a melhoria do espaço público, mas o Reviver Centro, ele já é uma realidade. Eu queria falar um pouco, então, sobre alguns aspectos do projeto de lei, para apresentar para vocês os conceitos que estão ali dentro, tá? Então, o centro do Rio, ele, assim como outras áreas centrais do mundo, a partir do final da Segunda Guerra, a partir dos anos 50 especialmente, surge esse modelo do Central Business District, que é a ideia da gente pegar as áreas centrais, em geral os centros históricos, e criar então centros de negócios. Essa era uma ideia surge nos Estados Unidos e é uma ideia que se espalha por todo o Ocidente, chega também na Ásia. A ideia de você concentrar numa região os edifícios de escritório com o objetivo de aumentar muito a eficácia da concentração do trabalho. No caso do centro do Rio, nós chegamos a um ponto extremo até de proibir o licenciamento de moradias na área central. Então, se a gente pegar a história da área central do Rio de Janeiro, desde o início da República, na verdade até antes disso, vice-reino do Rio, chegada da família real portuguesa. Então o centro do Rio, desde aí segunda metade do século XIX, mas especialmente a partir do século XX, o centro do Rio foi um território de experimentação urbanística. Abertura da Avenida Central, abertura da Avenida Presidente Vargas nos anos 40, nos anos 50 ali a abertura da Avenida Chile, o desmonte dos morros, o desmonte do Morro do Senado, ainda no iniciozinho do século XX, a abertura da Mendes Sá, da Salvador de Sá e Mendes Sá. Então o centro do Rio, ele ficou marcado por, primeiro, essas grandes obras que ao longo do século XX, cada década teve uma grande obra na área central. Isso vai chegar até a década de 80 com o Sambódromo. O Sambódromo teve um grande impacto na região do Catumbi, da Cidade Nova, até a gente chegar na década de 90, o Teleporto. Eu estou aqui falando do prédio da prefeitura que fica aqui no Teleporto. Tinha aquela ideia de que a internet ia revolucionar as áreas centrais. Várias cidades fizeram modelos parecidos com o Teleporto, a ideia do World Trade Center. Até nos anos 2000, ali, a construção, por exemplo, da fábrica da Cidade do Samba, ali na área portuária. Não sei se as pessoas lembram disso, mas antes do projeto da Cidade do Samba, tinha um projeto naquela área, que era o pátio ali ferroviário, que havia naquela grande quadra urbana, uma gleba urbana, tinha ali um projeto habitacional, por exemplo. Então o centro do Rio, ele é caracterizado por ser esse território de muitas intervenções urbanísticas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
começa especialmente a partir dos anos 50, mas especialmente entre 1960 e 90, quando fica proibido ter licenciamento habitacional no centro. Então a gente precisa entender que o centro ele já tem desafios há bastante tempo. Não é à toa que no período olímpico houve muita ênfase de fazer investimentos nessa área. Aí chega a pandemia, então é isso que eu queria chegar nesse ponto. A pandemia, ela chega num momento, a pandemia é global, a gente sabe, a gente está vivendo essa porcaria, e a pandemia, ela deixa claro como esse território, apesar de concentrar mais de 800 mil empregos na metrópole, como esse território na verdade é frágil. Então essa é uma situação que a gente precisa compreender, apesar da grande movimento de pessoas durante a semana, os impostos que são recolhidos da área, a grande movimentação. Mas o centro do Rio, ele do ponto de vista territorial, ele é um território muito frágil, porque ele é monofuncional, a gente só usa ele para trabalhar, e a população que reside na área é uma população muito pequena. Então a segunda região administrativa, por exemplo, que é a área do foco do Reviver Centro, é uma região que tem pouco mais de 41 mil pessoas. Isso é uma das menores densidades demográficas da cidade. Se a gente, olhando o mapa da cidade, tudo bom, Walter? Obrigado aí pela presença, um abraço também para o Instituto Carioca Cidade Criativa. Então, essa região do centro, ela tem uma densidade demográfica muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, se nós olharmos para a metrópole fluminense, de Seropédica até Itaboraí, essa região é a região que concentra a maior concentração de empregos na metrópole. Então, esse esforço que nós queremos fazer no Reviver Centro, eu quero deixar bem claro, ele não é um capricho de quem gosta de patrimônio cultural. Ele não é um capricho de quem gosta do centro. A gente precisa entender o sistema. Cada restaurante que fecha nessa região central, muito provavelmente a equipe de cozinha é moradora da Zona Oeste ou da Baixada Fluminense. Então a gente precisa entender que o centro, que a nossa metrópole, ela é mononuclear. Então ela fica tudo concentrado nessa região do centro histórico, que é também o centro de negócios. Isso é diferente de São Paulo, por exemplo, que tem mais ou menos 3 centros muito fortes. Então você tem em São Paulo, você tem o centro histórico, você tem o segundo centro, que ali é a região da Paulista, e tem o terceiro centro, que é a região ali da Faria Lima, em direção ali ao Itaim. Então, no caso do Rio, e o caso de quase todas as capitais brasileiras, o centro tem um pouco essa diferença. A gente tem isso talvez um pouco em Porto Alegre, a gente tem isso talvez um pouco em Recife, mas no caso do Rio a gente tem essa concentração. Então a pandemia, ninguém tem a resposta ainda para o que vai acontecer após a pandemia. A pandemia muito provavelmente vai mudar alguns hábitos de trabalho. Eu quero deixar bem claro, eu pessoalmente não acredito que vamos ficar todo mundo trabalhando em home office. Já existem estudos da McKinsey, já existem estudos do Goldman Sachs. Recentemente a Google anunciou que passada a pandemia vai voltar todo mundo para o escritório. Então eu não acredito que a gente vai ficar todo mundo em home office como a gente imaginava no início da pandemia. Entretanto, a probabilidade da gente começar a adotar modelos mais híbridos de trabalho é muito grande. A pandemia fez esse treinamento, todo mundo aprendendo a fazer reunião online, todo mundo aprendendo a utilizar esses mecanismos e soluções digitais para fazer interação. A gente sabe que nada substitui a qualidade do trabalho junto com as pessoas, tá? Então, esse contato direto, a comunicação direta, ela é insuperável. Você passa uma mensagem rápido, você fala poucas palavras e todo mundo já entende. Então, a eficiência do ambiente de trabalho conjunto ele é muito grande, muito provavelmente a gente vai voltar para isso. Entretanto, é bem provável que nós tenhamos mais dias em casa utilizando esse ambiente de trabalho híbrido que a gente está hoje vivendo.
Isso significa um impacto drástico na área central, que durante todo esse período, mais de um século, ela se organizou para ter uma economia, um tecido socioeconômico funcionando em função das pessoas que chegam todo dia para trabalhar. A pandemia, ela deixou claro problemas que já haviam antes. Quero também deixar bem claro, o esvaziamento da área central não é um esvaziamento só por causa da pandemia. Então, por exemplo, no final do período da administração do prefeito Eduardo Paes anterior, a cidade tinha ali, o centro tinha um VLT começando a funcionar, você tinha uma Praça Mauá, os museus funcionando, o Museu da Manhã continua até hoje a ser um dos museus mais visitados do país. Eu não sei se vocês se recordam, mas naquele momento os restaurantes que só atendiam o trabalho estavam começando a abrir no domingo. Então restaurantes que hoje fecharam por causa da pandemia, eles chegaram a abrir no domingo para atender esse público que começou a ir para o centro durante o final de semana. O que acontece, eu não quero ficar aqui entrando em críticas de governo, mas infelizmente a administração anterior, ela não conseguiu deixar aí muito, ela não conseguiu fazer com que esse centro renovado passasse a funcionar. Então ela não deu atenção ao VLT, a administração ficou criticando o VLT, ela não deu atenção ali o fato da Rio Branco ter uma ciclovia, veio uma política dedicada ao trabalhador de rua, o ambulante, uma política populista no pior sentido. Ou seja, na história da cidade sempre houve, sempre haverá o trabalhador de rua. Agora, precisa ter uma política para lidar com isso, não pode ser uma coisa frouxa como estava acontecendo, e a percepção de descaso do centro do Rio cresceu muito, tá? Então quando você, acho que as pessoas que estão aqui ouvindo sabem que para fazer, durante o processo de fazer o Reviver, eu fui morar uma semana no centro do Rio, e foi muito interessante que eu pude ali ter um contato mais intenso com os moradores. E é muito bacana o relato de quem mora na área central, que fala claramente como é agradável, como não perde tempo no deslocamento. E eu observei isso durante essa semana. Eu estou aqui hoje no prédio da prefeitura, na Cidade Nova, e eu fazia esses deslocamentos de metrô e chegava ali na Cinelândia do Largo da Carioca, e muito rapidamente eu ia para o apartamento que eu aluguei ali na Senador Dantas. Então, o centro do Rio, ele tem uma oferta de transporte público inigualável. Você está a 5 minutos do VLT, ou do metrô, ou do trem. Então, essa grande concentração de infraestrutura, ela é muito favorável para a gente promover uma reocupação residencial. Então, o que o projeto do Reviver Centro quer fazer, é dar um grande estímulo para que essa função residencial possa retornar. Retornar como? Retornar na possibilidade de converter edifícios de escritórios, que eles possam virar a moradia. O Reviver, ele não traz nenhuma possibilidade, por exemplo, de você pegar um prédio do centro, um prédio de moradia da área central e fazer uma melhoria para esse prédio ficar uma moradia mais sofisticada. O Reviver Centro não permite isso. Ele também não permite que você possa pegar um prédio de moradia e convertê-lo em comercial. Então o Reviver, ele só funciona na direção de pegar um prédio de escritórios e convertê-lo para moradia. Tanto o prédio inteiro, quanto também uma sala comercial. Então, com relação às salas comerciais, por exemplo, a sala comercial que existe num edifício, no centro, ela vai poder ser convertida em moradia. Agora, se você tiver uma laje corporativa, um grande andar de escritórios, e você for dividi-lo para fazer apartamentos, você terá que fazer o apartamento com a área mínima. Então não existe uma área mínima se você pegar a sala comercial existente e convertê-la para moradia. Agora, se você dividir uma sala comercial, você precisará atender a área mínima prevista no Código de Obras. Parece um detalhe, mas é para que a gente possa permitir
o retrofit, sem, entretanto, criar uma restrição para as salas comerciais. O Reviver Centro, ele vai permitir com que as circulações possam surgir prédios mistos. E ao fazer isso, então a gente vai oferecer benefícios fiscais e benefícios edilícios, tá? E além disso, um benefício maior chamado Operação Interligada, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria falar sobre espaço público. O Bruno está me perguntando sobre a audiência pública. Sim, Bruno, dá para fazer isso no plano diretor? Só para responder o Bruno, que ele está aqui me mandando várias perguntas. Porque, na verdade, você precisa entender que a revisão do plano diretor vai durar 12 semanas. E dentro de 12 semanas, nós temos 2 semanas onde são concentradas as audiências públicas. Mas antes disso já tem uma participação intensa, com muito acesso às redes sociais e inclusive com o apoio do Colab que nós vamos ter para poder utilizar recursos digitais, tá, Bruno? Então é possível e vai dar certo fazer essa participação no processo digital e também com o processo presencial que a gente vai definir mais à frente. Voltando para o Reviver, então, alguém está perguntando aqui se isso dá um estímulo para valorização. Não tem, olha, como eu disse, não tem essa possibilidade, porque ninguém vai poder comprar um prédio de moradia existente e fazer um prédio mais sofisticado para isso. Então, não tem essa possibilidade. Por exemplo, os poucos lançamentos residenciais que estão acontecendo nessa região, eles são muito caros, e não é o padrão que a gente quer para o Reviver. Dos anos 90 até hoje, só saíram 6 novos lançamentos residenciais novos na área do centro. E nos últimos 6 anos saíam então edifícios com lançamentos com um valor médio de mais de R$10 mil o metro quadrado. Esse é um valor que é irreal. A gente não vai ocupar o centro do Rio com moradias com esse tipo de valor de metro quadrado. A gente precisa ter valores menores. Por isso a gente quer dar um grande incentivo a essa produção residencial. Agora o Reviver, ele vai ter um mecanismo, eu vou aqui colocar aqui, eu vou tentar fazer aqui um negócio para colocar no computador. E eu vou ver aqui, se eu consigo aqui, vou virar a tela para vocês poderem ver aqui. Então, a Isabela está aparecendo aqui no vídeo, eu vou pedir para ela, oi Isabela, você está aparecendo aqui, então eu estou mostrando a tela do computador, então só para você saber que você está aparecendo, Isabela, obrigado. Então essa é a área do Reviver, tá, gente? Essa área que vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa área é uma área de 5,72 quilômetros quadrados, mas ela tem pouco mais de 41 mil habitantes nessa área do centro do Rio, tá? Isso é o que eu falei antes, que olha, essa região do centro, ela foi muito transformada ao longo de mais de um século. Então é uma região que sempre recebeu muito beneficiamento, muita obra. Isso tem 2 consequências. Tem uma consequência positiva, que tem muita infraestrutura, e tem uma consequência negativa, porque a gente desaprendeu e a gente criou uma cultura de usar o centro sem morar no centro, tá? Especialmente a partir dos anos 50, a gente tem essa transformação para virar um centro de negócios, que é esse modelo dominante que a gente tem então aqui no centro do Rio, tá? E quando você olha os lançamentos residenciais, eles são muito poucos e ainda muito caros, porque são poucos e porque são feitos para um público, gente, que é executivo, para investimento, não é uma produção habitacional inclusiva, tá? Ao mesmo tempo, a qualidade do espaço público é muito ruim, especialmente nessas ruas aí que vocês estão vendo gravadas em amarelo. Agora, por outro lado, quando nós vemos os raios de transporte, a gente vê uma oferta fantástica de acesso à mobilidade. Então, por que nós estamos crescendo tão longe da área central? Vou passar isso aqui meio rápido. Por que nós estamos crescendo tão longe da área central? Como a gente pode ver aqui, hoje o Rio de Janeiro ele cresce nessa região, ele cresce em Campo Grande e cresce na região da Freguesia, Taquara, Barra, especialmente a região de Recreio e Vargens. E a gente tem essa área central tão esvaziada. E ao mesmo tempo a área central do Rio, que é essa que vocês estão vendo aí, o zoom não está muito bom, mas essa é uma área com a maior concentração de empregos, então, da região metropolitana.
tá? Eu já falei sobre isso. Isso significa que o centro, a mobilidade é muito ruim, tá? A Polibia Vulgaris, eu não sei se eu falei certo, está perguntando qual a minha avaliação do Porto Maravilha. Olha, o Porto Maravilha, ele junto com o Reviver Centro, ele é um binômio muito importante. Deixa eu passar isso aqui meio rápido. Os padrões de crescimento da cidade, tá? Só para a gente entender. Então, para chegar no Reviver, respondendo a pergunta aqui dela, o Porto Maravilha, na minha avaliação, ele deveria ter dado uma ênfase mais à produção habitacional. O arranjo da CEPACs fez com que houvesse uma ação, um controle da Caixa sobre o que poderia acontecer ali muito grande. Mas eu tenho certeza que isso está sendo resolvido agora e já existe é o primeiro lançamento residencial do Porto Maravilha depois de muito tempo. Vão surgir Polibia Vulgaris. Espero que não seja nenhuma piadinha, tipo aquelas... deixa pra lá, bobagem minha. Vai sair um licenciamento novo agora na área do Porto, que são mais de 1.200 unidades. O pobre, a região do centro, ela já é uma região popular. Se você vê, por exemplo, a Frei Caneca tem o Minha Casa Minha Vida, que são 900 unidades. Tá? Então, existe uma oferta de moradia popular na região do centro do Rio. O que a gente precisa é fazer com que a região do centro atraia mais famílias. Esse é o desafio. Famílias de classe média baixa, essa função, esse aspecto popular do centro, ele é fundamental. Então, aquilo que eu disse, que o Reviver, ele tem várias possibilidades de atração de produção residencial. O retrofit, eu vou passar aqui isso um pouco mais rápido. O retrofit, ele vai dar, por exemplo, benefícios fiscais e edilícios para quem pegar um edifício e transformar em moradia. Vai poder, por exemplo, fazer um pavimento a mais na cobertura dos prédios, podendo fazer agricultura urbana, jardins, áreas de lazer, inclusive com muita liberdade arquitetônica. Tá? Nós queremos que, um pouco inspirados por esses prédios, que são prédios institucionais que estão em São Paulo, mas especialmente inspirados por esses edifícios presentes na história da nossa arquitetura, que deram bom uso para o terraço dos prédios. Tá? Então nós acreditamos que esse uso da cobertura dos prédios no centro do Rio são muito benéficos, tá? Podendo trazer mais população famílias, né? As famílias ainda têm dúvida de vir morar no centro. E da mesma maneira é importante combater imóveis ociosos que ainda existem. O Reviver Centro vai trazer também, estou passando aqui meio rápido, o Reviver Centro vai trazer também um benefício grande para a locação social, tá? Então essa locação social, ela tem aqui uma função de fazer com que nessa produção habitacional, que nós desejamos acessível, de caráter popular, mas que a gente possa ter também um desenho específico para estudantes universitários e famílias de servidores públicos com renda familiar até 6 salários mínimos. Quem quiser produzir essa habitação de locação social vai ganhar mais benefícios dentro do Reviver. Tá? E esse aqui é um ponto importante, que é uma operação interligada. Ou seja, quem fizer residencial no centro do Rio ganhará o direito de adquirir uma bonificação em termos de gabarito nos bairros de Ipanema, Copacabana, Tijuca, Praça da Bandeira, Meier, em grande região da Zona Norte. Ele vai ganhar o direito de adquirir nesses bairros e, adquirindo, ele paga em benefícios no centro. Tá? Então esse é um mecanismo muito importante para o Reviver Centro, para que ele possa, então, criar uma solução de vincular a baixa atratividade do centro em relação à alta atratividade de outros bairros. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Fazer o retrofit é muito caro. Os edifícios, a partir dos anos 60, os edifícios de trabalho, eles começaram a virar edifícios tecnológicos. Isso significa que o piso é um piso flutuante,
significa que o forro é um forro cheio de aparelhagem eletrônica, fios, ar-condicionado. Converter um edifício de escritórios dos anos 60 até hoje em moradia é muito caro. Paradoxalmente, converter um edifício de trabalho antes desse período é mais factível. Mas mesmo assim, quando a gente olha para os números de como funcionou o centro nos últimos 10 anos, a atividade de TBI é muito baixa, as atividades de imobiliária são muito baixas. Isso significa, gente, que não existe atrativos na área do centro do Rio para a produção habitacional. É isso que explica o fato de ainda ter alguns poucos terrenos e explica o fato da gente ter prédios ociosos nessa área central. Então a gente precisa entender muito bem essa dinâmica urbanística e imobiliária da área do centro para poder criar mecanismos de solução. Então o que a gente quer permitir é que em regiões como, por exemplo, regiões como na Nossa Senhora de Copacabana, ou regiões na Tijuca, na Avenida Maracanã, na Conde de Bonfim, que a gente possa complementar o gabarito. Isso não significa aumentar o gabarito, mas significa fazer com que esses edifícios que tiveram uma proibição de altura, que eles possam complementar a altura dessas áreas, tá? Então isso é muito importante para que o centro possa se beneficiar. Além disso, então, além da alocação social, nós vamos também ter um programa de moradia assistida com foco em população em situação de rua. E esperamos também que com a conclusão do grupo de trabalho dedicado a melhorias habitacionais, a gente também comece a ter no centro um programa de melhorias habitacionais para resolver o desafio dos cortiços. Existem muitos cortiços, muitos imóveis com ocupação na área central que têm uma condição ali de serem regularizados e que precisam então de ter um trabalho de melhoria habitacional. Além disso, esse trabalho, o Reviver, ele vai permitir estímulos para o patrimônio cultural, vai trazer programas que eu já havia implementado no passado, como o PROAPAC, e até programas de escoramento para ruínas. Então a gente vai poder escorar uma ruína para não perder o prédio, e o dono do imóvel vai pagar o escoramento depois à prefeitura. A gente vai ter mecanismos, por exemplo, para captura de recurso, para criar um programa de obras de arte em espaço público, reativar programas, como já houve no passado, para a gente poder reativar o espaço público com esculturas urbanas, com arte contemporânea, podendo animar essa região do espaço público. E além disso, a necessidade de ordenar o espaço público, tá? Tem uma desordem que é tanto do Estado brasileiro, tem um excesso de vagas de autoridade, tem população em situação de rua que precisa ser acolhida, mas tem uma desordem, tem banheiro químico, tem banca de jornal bagunçada, então essa bagunça precisa ser arrumada, tá? E além disso, nós queremos também celebrar a diversidade que existe na área central. Então está aqui a figura do Madame Satã, meio como um símbolo para a gente, nesse processo do patrimônio cultural, a gente está lançando um programa de conservação crítica, para que a gente possa ter um olhar do ponto de vista historiográfico mais preciso, a gente falar sobre os monumentos e contar a história completa desses personagens. Isso é muito importante, é uma demanda da sociedade hoje, tá? Todo o processo do Reviver, então eu queria deixar claro, o Reviver ele passou por muitos estudos, existem inúmeros estudos dentro da prefeitura sobre os vazios urbanos. Eu mesmo promovi muitos estudos desse tipo quando estive à frente do RPH. Tem levantamentos, tem o tema das luminárias, aqui o centro do Rio está me perguntando, várias iniciativas já de luminária, de ordenamento do espaço público, de análise do perfil imobiliário, da produção habitacional, de necessidades habitacionais. Existem muitos estudos e a pandemia mostrou, eu quero deixar isso bem claro, o que a pandemia fez é tornar claro a fragilidade desse território que a gente só usa para trabalhar, tá? Então nós fizemos, nesse processo, eu fui morar uma semana no centro, eu fiz reuniões no Centro Carioca de Design na Praça Tiradentes com os moradores, fiz reuniões com lideranças da Cruz Vermelha,
fiz reuniões com administradores de condomínio do centro, fizemos reuniões com o empresariado do centro. Nós procuramos, durante esse processo, conversar o máximo possível com essas pessoas que vivem no centro, tá? Não tem kitnet nenhuma. Agora, apartamentos pequenos, eles são uma boa alternativa para que as pessoas possam ter acesso à moradia, tá? Eu mesmo só consegui sair do subúrbio indo morar num apartamento pequeno, então eu não teria esse preconceito contra apartamento pequeno não, tá? Só para a gente entender, mas não, isso não é uma política de kitnet, tá? Então esse processo foi feito com várias enquetes públicas. Nós fizemos uma primeira enquete que teve mais de 5 mil entradas, tá? Mais de 5 mil pessoas entraram no site para fazer, para dar uma contribuição, dando a sua opinião. E depois, na segunda fase, nós tivemos, esse número até mudou no final, esse número chegou a quase 3.800, se não me engano, pessoas entrando na nossa enquete e ajudando a complementar esses dados. E além disso, nós colocamos a minuta do projeto de lei no ar, na web, e recebemos mais de 40 comentários, e esses comentários que foram feitos também muitos foram incorporados no projeto de lei. Então a gente tem procurado fazer um processo muito participativo, usando muito as redes digitais para a gente poder fazer isso, tá? Então por isso também eu estou fazendo essa live, para poder dar muita transparência aqui ao processo. Então, porque muitas vezes se fala, que não é possível fazer isso durante a pandemia. É possível sim, é possível a gente ter um processo participativo, é possível ter um processo de qualidade, mesmo nesse ambiente da pandemia, tá? Então, o Reviver, ele tem uma necessidade, e ele trata de um fenômeno específico, de um território específico, e ele não traz um problema em relação ao plano diretor. Quero deixar isso claro. Algumas pessoas estão perguntando por que fazer isso antes do plano diretor. Porque a região do centro está num processo de fechamento, são mais de 500 negócios fechados até o momento, e a gente tem uma situação muito crítica que, a partir desse projeto de lei, a gente pode produzir um benefício nessa região com o aumento da função habitacional, tá? Então tem um desafio no Reviver para a gente entender, que é de oferta e de demanda. Ora, gente, se houvesse demanda para morar no centro, não tenha dúvida que teriam soluções. Então a gente precisa entender que não existe uma demanda por morar no centro, porque nós temos uma relação muito ambígua com o centro. Ao mesmo tempo que a gente ama o centro, mas um amigo que está perguntando, o Cláudio Toscano, sobre o ML, ali na Mendes-Sacco Inválidos, ele pertence ao governo do estado, tá? Nós esperamos que com o Reviver isso também possa ser resolvido, tá? Então, o Reviver Centro, ele é um projeto urbano que trata de uma região administrativa específica, tá? O Porto Maravilha, resolvendo as suas questões com a Caixa, ele volta a andar também. A gente precisa entender que o potencial do Porto Maravilha é diferente do potencial do Reviver, porque o Porto Maravilha ele tem uma capacidade de abrigar uma quantidade de moradia muito grande. O Porto Maravilha ele tem um potencial de ser um bairro novo. Isso é diferente do Reviver. Eu quero deixar bem claro, eu não acredito, não vai acabar essa função de trabalho no centro, mas se a gente conseguir aumentar esse número em 10, 20%, se a gente conseguir crescer isso, chegar a 40, 60 mil pessoas, a gente vai ver um grande benefício. A gente faz com que o território do centro... O Eduardo está me corrigindo, está dizendo que o ML é da União. Eu tenho dúvidas, tá, Eduardo? Mas obrigado mesmo assim pela informação. Que é isso que a gente vê aqui nesses gráficos, fruto da nossa enquete, por exemplo. Então a gente vê que as pessoas têm um desejo de morar no centro, tá? Elas dizem aqui... 52% querem morar no centro, tá? Quem fez a enquete, 15% já mora no centro. Olha como é relevante isso, tá? E 32% falaram que não querem morar no centro. De quem mora no centro, é muito interessante a possibilidade do centro do Rio virar um território com faixas de renda diversa, como houve no passado.
A gente precisa entender que quando a cidade se expande isolando faixas de renda diversas. Então a gente tem uma situação hoje no Rio de Janeiro que as pessoas têm a sua condição social praticamente definida pelo seu bairro, o que é muito ruim. A gente precisa ter bairros mais misturados na cidade. O centro do Rio, o Reviver, ele tem uma premissa de poder criar um compartilhamento, vamos dizer, desse bairro que a gente espera que possa surgir. Então quando você observa o número de pessoas que dizem, olha, eu não pretendo usar carro no centro. Isso é muito importante, ou seja, um centro também ambientalmente de baixo carbono, coerente com as necessidades no nosso tempo. Por outro lado, quando você pergunta se você se sente seguro em andar a pé no centro do Rio, você vê ali que 51% diz que não se sente seguro andar no centro do Rio. Quando você olha ali o outro número, você vê que quase 47%, que está em azul, eles dizem que sim, eles se sentem seguros de andar no centro do Rio apenas durante o dia. E uma parte ali muito pequena diz que se sente segura em todos os momentos, tá? Então isso é um desafio. O principal desafio do centro do Rio é de espaço público, tá? O Rua Walls está me ajudando aqui, sim, vai ter um lançamento novo, são 1.200 apartamentos nessa área ali do Porto, e as pessoas vão ver que não é nenhuma coisa para milionário, não. Essa região do centro e do Porto tem um grande potencial de ser uma região popular, tá? Então, vou indo aqui para o final, e a gente vê como as pessoas interessadas em participar das enquetes, tá? E tem uma coisa, essa é uma novidade que a gente ainda vai apresentar e lançar isso, que a gente vai oferecer também um dashboard 3D, um painel de controle 3D, mostrando informações sobre prédios vazios, dando informação sobre parâmetros urbanísticos e também dando informação sobre licenciamento que acontece na área central. Isso é uma surpresa, eu tenho mostrado isso nas reuniões online, e agora nessa reunião aqui com vocês estão vendo já em primeira mão isso que vai ser lançado também, que é uma base 3D aqui, vamos dizer, uma tecnologia para ajudar a conhecer melhor o centro, tá? Eu queria deixar aqui o meu e-mail, eu tenho procurado usar bastante as redes sociais para tirar dúvidas, estou sempre à disposição. Obviamente, um diálogo construtivo, não tem problema criticar, desde que a crítica seja construtiva, e a gente está aqui sempre para melhorar e ir fazendo um plano o melhor possível, tá? Então, queria deixar o meu e-mail que está aí na tela, é wfajardo.smpu.rio@gmail.com, tá? Vou passar aqui de novo para minha cara e aí dizer para vocês que eu tenho aqui mais um tempinho e vamos então dialogando. Então eu queria deixar claro, primeiro, o Reviver, ele trata de um fenômeno, de um território específico, por isso ele pode e deve ser feito antes do plano diretor. O plano diretor, gente, ele trata de grandes questões macro, ele trata de instrumentos urbanísticos, ele trata de parâmetros edilícios, ele trata de macrozona, mesozona. Sim, João, a live vai ficar salva. Então o plano diretor, ele tem um outro caráter, ele está vendo tudo. Para fazer o Reviver, a gente também olhou tudo, tá? Mas tem uma necessidade da gente começar isso logo antes do plano diretor. Infelizmente, eu não gosto muito em temas urbanísticos passar nenhuma uma coisa dramática, mas o fechamento do centro, ele é muito preocupante, tá? A gente tem já recebido notícias de outras cidades no Brasil e no mundo. Eu estava morando em Boston estava fazendo uma revisão da sua área central, Nova York está fazendo isso, Europa tem menos problema, tá? Mas México está fazendo isso. Você vê aqui Recife também começando a estudar isso, São Paulo começando a estudar uma transformação da sua área central. Então eu queria dizer que eu acho que teve uma vantagem aqui no Rio, porque foi a criação da Secretaria de Planejamento Urbano pelo prefeito Eduardo Paes. A criação da secretaria permitiu que nós pudéssemos então trabalhar de uma maneira coesa junto. Não vai resolver nada do dia para a noite, nada em cidade se resolve do dia para a noite, mas tem que começar, tá? Então
trabalhando junto com o Instituto Pereira Passos e junto com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Além disso, nós acessamos vários estudos já feitos para a área central e a gente usou esses dados que existem sobre a área central para poder tomar decisões e, além disso, olhando para o fenômeno recente da pandemia. Na história das cidades, as epidemias e as pandemias sempre transformaram as áreas centrais, tá? Então, a epidemia da influenza, por exemplo, que chegou a virar uma pandemia, especialmente no Ocidente, a influenza, a gripe espanhola, lá em 1918, ela teve um impacto, por exemplo, na ideia do zoneamento funcionalista, separando funções, tá? Então, por exemplo, Frankfurt foi a primeira cidade a utilizar o mecanismo do zoneamento funcionalista. O que eu quero dizer com isso? O zoneamento que separa funções. Aqui eu trabalho e aqui eu moro, tá? Depois Nova York vai fazer isso em 1916. Então é Frankfurt, final do século XIX, Nova York, 1916, e aí vem a influenza em 1918. E aí se dissemina uma ideia de que separando funções, a gente teria uma cidade melhor e mais saudável. Os conhecimentos sobre ecossistemas e zoonoses hoje são muito melhores. Então a gente sabe que a densidade ela não é um problema para a epidemia. Na verdade, a densidade ajuda muito a gente poder combater zoonoses e ter uma capacidade de resposta para crises climáticas ou crises biológicas de uma maneira muito mais eficiente. A questão que se coloca hoje para as cidades é a necessidade das cidades incorporarem uma lógica mais flexível sobre os seus zoneamentos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, já indo para o final, que o Reviver é isso que ele pretende. Ele pretende, olhando para a segunda RA, permitir com que a gente tenha mais flexibilidade com o objetivo de aumentar produção de habitação, com possibilidade de soluções de habitação social, com possibilidade de moradia assistida, com melhorias habitacionais, fazendo com que esse retorno populacional possa romper a inércia e fazer então com que o centro possa ganhar mais sustentabilidade, tá? Então a live vai ficar salva aqui e eu me comprometo com vocês que eu vou fazer mais lives, e durante todo esse processo do plano diretor eu quero procurar voltar a fazer mais lives, até com convidados, para a gente ir discutindo esses pontos, tá? O amigo que me pergunta aqui pelo ML, não conheço nenhum projeto. Os imóveis que são públicos, eles são desafiadores, tá? O Estado brasileiro não tem uma boa gestão de patrimônio imobiliário, isso precisa resolver. Existem, aqui um amigo perguntando da Leopoldina, tem alguns estudos feito hoje pela Rio Trilhos. Eu acho que espero que em breve a gente possa ter solução para a Leopoldina. Agradecer aqui o Coriolano. Olha, é um pouco isso. O Reviver, ele está tratando de questões que são muito urgentes, tá? A gente precisa ter um pouco uma condição pragmática, no bom sentido, para que a gente possa combater essa crise que está se acirrando em função da pandemia. O edifício do leilão, o leilão do edifício à noite, ele precisou, estou passando aqui informação, tá, para democratizar a informação. Houve uma ação ali do Ministério Público, então o entendimento jurídico do Patrimônio da União era que o edifício à noite, no processo de leilão, ele precisa deixar todas as suas dificuldades transparentes, e esse era um ponto que não tinha aparecido, precisou ser incorporado, então vai ter um novo leilão. Tomara que esse leilão saia logo. O que a gente quer é isso aqui com a Sandra Sena, é isso mesmo. A gente precisa um pouco sobre a cidade como um todo, a gente precisa reciclar. Quero passar aqui alguns conceitos, tá? A gente precisa reciclar a região central, não só a região do segundo RA, tá? Mas esse centro. Deu uma pausa aqui, tá? Então esse tema, por exemplo, da conectividade, né? É um tema que é uma discussão importante no plano diretor. A
pandemia mostra nitidamente como a gente precisa ter acesso à internet virou uma infraestrutura pública, a gente precisa ter isso funcionando com qualidade, tá? Sim, eu acho que a cidade do samba, ela seria muito interessante se ela pudesse se abrir, deixar as pessoas entrarem, circular, e eu até penso que ali a parte externa da cidade do samba podiam ter lojas, comércio, para criar mais vida na rua, tá? Alguém tá me perguntando aqui sobre incentivo para os aluguéis. Então, em todas as outras partes do mundo, as políticas de locação social elas começaram focadas em servidores públicos, tá? Então, na América do Norte, a política de locação social foi feita para policiais, enfermeiros, especialmente os veteranos. Quando acabou a Segunda Guerra, os veteranos voltaram, os soldados voltaram, e tinha que ter um modo de oferecer políticas compensatórias para eles, e uma política importante foram habitacionais. Na Europa isso se faz já há bastante tempo, e a gente não tem políticas desse tipo no Brasil. É um grande desafio, tá? A locação social, e por isso que a gente então está desenhando ela para um público bem específico, que são famílias de servidores públicos com renda salarial até 6 salários mínimos, e estudantes universitários e estudantes cotistas, tá? E o objetivo disso é então a gente praticar nessas unidades um aluguel acessível, bem mais barato, que as pessoas possam pagar, e aí isso obviamente vai depender de uma regulamentação melhor depois e com previsão dos instrumentos de financiamento bem explícitos, tá? As ocupações, a gente tem que separar aí, na minha visão, um pouco o joio do trigo. Existe um processo de invasões que tem um caráter agressivo, não é um movimento, não é uma luta de moradia. Agora existem as ocupações, que são movimentos organizadíssimos de luta e de direito à cidade. Então, por isso a melhoria habitacional, ela deve ser uma grande solução para o fenômeno das ocupações e dos cortiços, tá? Mas esse é um assunto que a gente precisa aprovar a lei do reviver para fazer isso andar mais, tá? Eu estou indo aqui meio que para o final, né? Em algum momento deve aparecer aqui o meu limite do tempo, a live vai ficar gravada e eu vou fazer os mais lives possíveis, tanto sobre Reviver como o plano diretor. Aproveitando, falando sobre o plano diretor, a última mensagem para a gente fechar então. O plano diretor está na rua, tá, gente? A revisão está começando. Essa é a primeira semana da revisão. A gente, sexta-feira, tem a primeira grande reunião com as entidades da sociedade civil. E eu recomendo a todo mundo que está aqui assistindo que entre no site do plano diretor, que é planodiretor.rio. Lá vocês vão poder ter acesso a todo o processo de revisão do plano diretor, que nós queremos fazer o mais participativo possível. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um plano diretor muito especial para o Rio de Janeiro nesse processo de participação, tá? Gente, eu acho que eu já falei muito. Eu estou vendo aqui alguns comentários. É um desafio grande, é um trabalho de equipe, quero deixar claro, é um trabalho da Secretaria de Planejamento Urbano, do Instituto Pereira Passos e do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, mas que envolve outras pastas também, tá? Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, especialmente Secretaria de Habitação, fazer o agradecimento. O Plano Reviver Centro é um projeto urbano estratégico para a nossa cidade. Não se trata apenas do centro, mas se trata da gente entender o impacto do centro em toda a região, em todo o município do Rio de Janeiro, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui e estou à disposição. Coloquei o e-mail, escrevendo pelo Instagram, e eu peço que vocês acompanhem não apenas o meu Instagram, mas especialmente o Instagram da Secretaria,
que está aqui, que é o smpu.rio, tá? Falei certo? Então é isso, smpu.rio, tá? Sim, eu vou avisar, hoje foi um pouco de... Quem me perguntou aqui foi o Cláudio. O Cláudio foi meio de última hora, mas é assim, às vezes você tem que fazer umas coisas rápido também para sair, mas sim, a gente vai ter uma programação e eu me prometo que a gente vai ter a gente vai ter muitos encontros e muitas conversas, tá? Gente, boa noite, muito obrigado aí, porque eu tenho que ir agora para a primeira reunião do Gabinete de Crise do Centro, que é uma reunião super importante para a gente tratar da melhoria do espaço público do centro. Obrigado, gente, boa noite.